Muito boa noite, bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Que bom, 2022 chegou e a gente retoma também a nossa série de programas deste ano. Ao longo de janeiro você acompanhou algumas reprises do ano passado. Este primeiro programa de 2022. Muito obrigado pela sua companhia. De modo particular, o nosso programa se notabiliza, e você sabe, por temas importantes, atuais e por trazermos aqui sempre convidados que contribuem muito para o nosso crescimento. É também o nosso intuito neste ano de 2022. E já começamos o tema de hoje, ou melhor, o programa de hoje, com um tema importantíssimo, que é sempre atual e sempre preocupante. E sempre também causa do nosso maior conhecimento. É preciso conhecer mais este tema. Nós vamos falar sobre o câncer e o cuidado com toda a pessoa enferma. E por que falar deste tema agora? É que na semana passada, no último dia 4 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial do Câncer. E a União Internacional para Controle do Câncer criou uma campanha para inspirar mudanças e mobilizar ações que possam perdurar por mais tempo. A campanha tem como tema Somos Todos Iguais e Diferentes. Aborda as barreiras que impedem as pessoas de terem acesso aos cuidados fundamentais para controlar o câncer. E o câncer, é importante dizer, é a segunda doença que mais mata no mundo, perdendo apenas para as doenças cardíacas. Mas é a que mais assusta. E por que assusta? E por que tão grande preocupação que cada um de nós traz? Bom, é a que a gente quer abordar hoje aqui com os nossos convidados. Então, já quero aproveitar para apresentá-los com muito prazer. Eu vou começar pela dama que está aqui presente nesta noite, doutora Michele Nunes, médica de família com especialidade em geriatria e em cuidados paliativos. Doutora Michele, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no seu programa hoje. Olha, eu sei que a senhora tem muitas experiências já vividas para contar para a gente, de modo particular com o cuidado com as pessoas enfermas. Já já a gente vai ouvir tudo isso, hein? Aproveito para cumprimentar também o querido amigo Dr. Eloadir Galvão, médico cirurgião, ex-subsecretário de Saúde do Distrito Federal, ex-diretor de hospital. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ronaldo. É um prazer, já desejando a todos os nossos telespectadores que esse ano de 2022 seja bastante produtivo e que a gente possa trazer aqui colegas com a qualidade da doutora Michele, que com certeza vai ilustrar muito esse nosso primeiro programa desse ano abençoado de 2022. Olha, eu sei que o tema, ele desperta tamanho interesse, mas antes eu estou interessado aqui um pouquinho na história da doutora Michele. Primeiro, doutora Michele, o termo médico de família me atrai imensamente. Conta um pouquinho para a gente das experiências que a senhora já teve e por que a senhora hoje faz esse trabalho bem próximo das pessoas. A medicina de família é a medicina mais tradicional possível, né? Centrada no cuidado da pessoa e não da doença em si. E ela leva em consideração todo o contexto familiar que aquela pessoa está adoecida. Então, e aquela comunidade também que acolhe esse doente, essa família. Por isso é tão rico, por isso é tão prazeroso trabalhar com a medicina de família. E ela também abrange todas as idades, né? Você cuida desde a gestante, da criança, do recém-nascido, da puericultura, que é o crescimento, o adolescente, o programa de saúde dos homens, saúde da mulher e também do idoso. E é a única especialidade que tem um treinamento médico voltado para a atenção domiciliar. Então, nas nossas residências, a gente tem um programa exclusivamente para ensinar o médico como cuidar da pessoa no seu domicílio. E isso é um privilégio para nós, é o que traz a experiência mais rica. A oportunidade de trabalhar com equipe multiprofissional, que é um privilégio do médico de família, né? Trabalha junto com o enfermeiro, com o agente comunitário de saúde, com o dentista em domicílio, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com a fonoaudióloga. Então, assim, é uma experiência riquíssima. Então, você leva para dentro da casa do paciente o cuidado integral. E essa é a diferença, né? E vocês que são médicos de família, a rotina de vocês é essa? É irem às casas das pessoas? Sim, a rotina do médico de família, além do atendimento ambulatorial, né, da programação da saúde integral para a comunidade, ela tem essa prerrogativa de atender em domicílio
todos os pacientes acamados, ou com necessidades especiais, ou que por acaso não têm acesso à saúde por causa, por exemplo, das distâncias. Na Amazônia a gente tem muito essa dificuldade, às vezes o médico só consegue acessar aquela comunidade uma vez por ano, por exemplo, então não tem condições daquela comunidade ir até um centro médico, então o médico vai até a comunidade junto com toda a equipe multiprofissional para oferecer esse cuidado de forma integral e também preventiva, né? Que na verdade a medicina de família é a antiga medicina preventiva, sanitarista. Então, agora, ainda mais com a pandemia, a gente viu a oportunidade do médico de família de estar atuando na comunidade diretamente, na orientação, na prevenção da contaminação das comunidades, das famílias, trabalhando diretamente com a educação da família no isolamento domiciliar. E por isso essa experiência se torna tão rica e tão importante para toda a comunidade. A senhora trouxe essa particularidade da Amazônia, a senhora também fez experiência na Amazônia, mas como é que funciona em grande parte do Brasil o médico de família? Funciona bem? É acessível? Funciona bem, sim. O programa de atenção domiciliar, e o que está inserido dentro do programa Saúde da Família, na verdade, ele é um programa nacional, e ele abrange 70% do território nacional atualmente. Claro que existem ainda muitas áreas que precisam serem constituídas das APS, das atenções primárias, mas o programa em si, ele tem a expectativa de atender 90% das demandas de saúde da sua comunidade e só passar para a rede secundária ou terciária os casos realmente que não podem ser resolvidos na atenção primária. Então, o programa Saúde da Família, ele abrange uma extensão territorial muito grande e uma extensão populacional muito grande. Esse é o objetivo. No DF, por exemplo, foi feito o programa Converte, que converteu os antigos centros de saúde em programa Saúde da Família e treinou e capacitou vários médicos que eram clínicos para serem médicos de família e conseguir atender toda a sua comunidade. E também mobilizou médicos especialistas que estavam deslocados para a atenção primária, para a rede secundária e terciária, fortalecendo as pontas, né? É provável que cada estado tenha alguma particularidade, alguma peculiaridade. Cada estado tem sua peculiaridade, né? A região norte, principalmente, ela tem uma atenção primária muito fortalecida, porque os programas são muito estimulados pelos governos para que atinjam essas áreas de maior distância física mesmo e leve a saúde até a comunidade. As comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas e as comunidades tradicionais, que a gente chama os quilombolas, eles também são contemplados nesse programa. Obrigado por essa experiência também, trazer ao nosso conhecimento tudo isso. E vamos lá, o tema do nosso programa de hoje, o câncer e o cuidado com toda pessoa enferma. Quando eu fazia a introdução, doutora Eloadi, eu dizia que, embora as doenças cardíacas sejam as que mais matam no mundo todo, mas o câncer é a que mais assusta, porque o câncer é esta doença assustadora, amedrontadora. Ninguém quer ouvir. Quando a gente chega no consultório, em qualquer resultado de exame, que alguém fala de qualquer resultado ruim da nossa saúde, a gente não gosta, se assusta. Mas o câncer parece que é o que mais assusta, né? Na verdade, a palavra câncer, ela já traz um estigma, todo um contexto de sofrimento, de morte, de diminuição da expectativa de vida. Eu vivi isso na minha família. A minha esposa fez uma biópsia de mama e até que saísse o resultado, a gente gera realmente uma aflição, uma expectativa do que é aquilo, o que vai ser. E para que o nosso público entenda, o câncer apesar do nome, como eu já disse, ser estigmatizado, ele não é uma doença que se pegue. Você não pega um câncer. O câncer é uma célula sua que, por algum motivo que ninguém sabe, alimentação, vida não saudável, sedentarismo, obesidade, uma série de fatores, você ter raiva do vizinho, por exemplo, não é? Você fica tendo descargas hormonais de ira. Raiva em família.
você não perdoa. Isso tudo faz com que você se torne ácido. Para que o câncer apareça, é preciso que o seu organismo seja um organismo ácido, ele seja acidificado. E que seu sistema imunológico esteja deprimido, esteja não atuante, o seu exército. Porque a todo momento agora nós estamos formando células cancerosas, células mal feitas, que estão sendo reproduzidas. Mas o nosso sistema imunológico vai lá, opa, essa aqui está fora de série, e elimina. É assim que funciona. Por um motivo que a gente ainda não sabe, e pode ser todos esses que eu citei, aquela célula começa a se dividir numa velocidade muito grande, esmagando as células do próprio tecido, do estômago, do cérebro, da próstata, da mama, formando o que a gente chama de tumor. Quando é diagnosticado precocemente, tem uma grande chance de cura, né? Câncer de mama, por exemplo, é um paradoxo. É o que mata mais as mulheres, mas é o mais fácil de diagnosticar porque está do lado de fora. Mas a mulher não tem acesso à mamografia, ao exame de mama. Aquele negócio de palpou o tumor, ele já está avançado. Então, não é o ideal. Então, o câncer ele tem essa característica de só ocorrer quando há uma falha do sistema imunológico em identificar naquele tecido que tem uma célula mal formada, que tem uma célula que não segue o padrão do tecido. Mas eu quero chegar aqui em 3 pontinhos. As pessoas estão tendo mais câncer hoje do que no passado? É uma pergunta que sempre se faz, porque se ouve cada vez mais os diagnósticos. Eu estou vendo aqui que os números no Brasil, no ano de 2018, foram de 600 mil pessoas diagnosticadas. Uma segunda pergunta que se faz, não se cura do câncer? Ele sempre volta? Uma outra pergunta, por isso que assusta. E qualquer um pode ter câncer, independente do estilo de vida? Doutora, essas 3 perguntinhas aqui, tem como responder assim rapidamente? A primeira delas, por exemplo, aqui, tem mais câncer hoje do que no passado? É verdade? Ou é porque agora é mais diagnosticado? Não, eu acho que as duas coisas acontecem. Assim, a gente tem mais diagnósticos mais precoces, mas também aumentou muito o número de câncer porque mudou o nosso estilo de vida. As comidas industrializadas, a exposição a maior radiação, a poluição ambiental e a esses outros fatores que o doutor Eloadir comentou. Mas também aumentou muito o acesso à população aos diagnósticos, com o avanço, por exemplo, da atenção primária de saúde. Mas você ainda tem, voltando ao estigma, esse medo de não ter acesso ao próprio tratamento, porque às vezes você tem acesso ao diagnóstico, mas você não consegue ter acesso ao tratamento a tempo e adequado. Então, esse é um dos motivos que também causa grande estigma, né, para o diagnóstico em si. A segunda pergunta, relembrando? Essa aqui. Ninguém se cura do câncer? Ele sempre volta? Não, não é verdade. O câncer tem cura na maioria das vezes. Por isso, o diagnóstico precoce, ele é importante. Por exemplo, o câncer de tireoide, que é um câncer que é muito comum, ele é 100% tratável e com um prognóstico de cura de 99% das vezes. Então, a gente tem visto cada vez mais o avanço da tecnologia no tratamento do câncer e na identificação precoce de marcadores tumorais no próprio sangue. Mas é claro que a maior parte da população ainda precisa ter acesso a esses marcadores mais avançados para que a gente possa ter, consequentemente, um índice de cura cada vez maior. Terceira pergunta, qualquer um pode ter câncer independentemente do estilo de vida? Sim, infelizmente sim, porque são diversos fatores que determinam. O fator genético também é um fator muito preponderante. Então, a história familiar do câncer em si, ela tem que ser levada em consideração. E por isso a importância da rotina familiar dos exames, de se contar para as pessoas, porque às vezes o paciente tem um câncer e ele não quer nem que a família fique sabendo. Mas se a família sabe, é um fator protetor para aquela família. Por quê? Porque mais pessoas da família vão procurar mais cedo fazer os exames de rastreio, fazer os exames de prevenção, para que não ocorra o diagnóstico tardio da doença. Então, a divulgação da doença dentro do seu próprio meio e o meio familiar é importante, porque o fator genético é determinante. Seria correto dizer que o fator genético é importante, mas, todavia, o ambiente atual, o estilo de vida, seja a causa
desse aumento dos diagnósticos? Sim, também, com certeza. Então, o estilo de vida, por mais que você tenha acesso a recursos de saúde, por exemplo, mas você não tem um estilo de vida saudável, o uso excessivo de bebida alcoólica, de comidas industrializadas, o fumo, principalmente o álcool, né? Que ainda são os maiores fatores de risco para o desenvolvimento de câncer e de várias doenças cardiovasculares. Eles são fundamentais no desenvolvimento da doença. E, inclusive, na continuidade da doença, porque, às vezes, por exemplo, o paciente tem um diagnóstico de câncer de pulmão e ele não quer deixar o cigarro. Então, isso é determinante. É igual muita gente fazendo diversos tratamentos e o médico para de beber. A pessoa não para de beber. Mas vamos fazer o seguinte... parar de vir aqui. Nós vamos fazer o seguinte, olha, já tocamos em pontos aqui que a gente vai ter que entrar mais profundamente neles. Estilo de vida, acesso ao tratamento, como a senhora nos trouxe aqui. A gente vai voltar a tudo isso. Ronaldo, mas agora, aproveitando só um minutinho, o envelhecimento, a expectativa maior de vida, como você colocou no início, da população, também é um fator. Exatamente. O câncer é uma doença característica da diminuição do sistema imunológico que acontece naturalmente com a idade. Então, quanto mais idoso, 80, 90, 100 anos, o cuidado tem que ser redobrado, porque é mais fácil você desenvolver uma neoplasia, um câncer, um tumor, quando você é mais velho, porque o seu sistema imunológico, que vigia, ele está diminuído pela própria idade. Também é um fator que deve redobrar o cuidado com o idoso. E esse cuidado redobrado quer dizer atenção ao estilo de vida saudável para diminuir a propensão. A doutora falou aqui, o câncer Sim. de tireoide, por exemplo, ele demora 10 anos, o câncer de próstata demora 15 anos para matar o indivíduo. Então, ele não tem acesso ao exame, ao toque, à ecografia. Até pouco tempo atrás, você não tinha colegas que faziam ecografia de tireoide, 10, 15 anos. Hoje já é possível. Sim. Olha, a gente vai aprofundar tudo isso. Mas agora eu quero chamar o Francisco Coelho, que ele nos traz um contexto histórico de milênios sobre o câncer. O câncer é o nome de um conjunto de mais de 200 doenças. Uma anomalia no desenvolvimento e multiplicação das células. Estudiosos encontraram relatos da descoberta do câncer no Antigo Egito, há 2.600 anos antes de Cristo. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta o surgimento de 650 mil novos casos de neoplasia no Brasil a cada triênio. Os mais frequentes são os de pele, seguidos dos de mama, próstata e cólon. Em todo o mundo, o câncer é a segunda maior causa de óbitos. Foi responsável pela morte de quase 10 milhões de pessoas em 2018. Os países de baixa e média renda são responsáveis por 70% das mortes por câncer no planeta. O diagnóstico, o tratamento complexo e o alto custo da medicação são fatores decisivos para o descontrole da doença. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realiza todo o tratamento de forma gratuita. Mas a rede de saúde não suporta a quantidade de novos pacientes que acabam esperando meses por uma vaga. Pesquisas já demonstram que a adoção de hábitos saudáveis contribuem para a prevenção do câncer. As chances de desenvolver a doença são menores em pessoas que não fumam, não ingerem bebidas alcoólicas e mantêm uma dieta rica em frutas, verduras e vegetais. O hábito de atividade física também é fundamental para uma vida saudável. Obrigado ao Francisco. E eu gostaria de ressaltar aqui com os senhores alguns aspectos aqui dessa reportagem que ele trouxe. Os países de baixa e média renda são responsáveis por 70% das mortes por câncer no planeta. A gente volta aqui àquilo que a senhora trouxe, doutora, a falta do tratamento, o acesso ao tratamento? Exatamente. E o que a gente estava discutindo antes os leitos, né, não acompanhar o crescimento populacional. Então, você até tem um diagnóstico, mas você não consegue dar a vazão à quantidade necessária de tratamento para a quantidade de pessoas que são diagnosticadas. E aí você tem atraso no início do tratamento e impacta diretamente na sobrevida do paciente.
como consequência disto, quando não se tem acesso ao tratamento, aí a pessoa se vê apavorada e vai buscar recursos para encontrar o tratamento, e aí é que entra outro aspecto da reportagem. O alto custo da medicação são fatores, é um fator decisivo para o descontrole da doença. Também é real isso, né? O custo da medicação para Vou dar um tratar o exemplo câncer. meu. Há 3 anos atrás, eu tirei um pólipo numa colonoscopia, e era um pólipo, não é maligno, mas é um pólipo. O pólipo já é uma lesão pré-maligna. Com a pandemia, eu atrasei 2 anos a minha colonoscopia. Recentemente, minha esposa, nós melhoramos, graças a Deus, a pandemia, passou aquela fase inicial, né, mais preocupante, e eu marquei minha colonoscopia agora, e em vez de 1, tinha 3 pólipos. Ou seja, em vez de uma chance de ter um câncer, eu tinha 3 chances. Foram retiradas. Então, nós vamos ver, se Deus quiser, queira Deus que eu esteja errado, mas esses 2 anos de atraso, associado, por conta da pandemia, associado à dificuldade natural de conseguir acesso, isso talvez venha a se repercutir em um aumento de número de casos, né? Além da dificuldade de você, do sistema acolher toda essa população. Agora, uma coisa que você colocou, eu queria ressaltar. Por que o câncer não foi curado ainda? Será que nós não temos cientistas capazes de saber, de estudar, de saber o que é o câncer? Temos. Mas o problema é que o tratamento de câncer, ele é altamente rentável. Então, os laboratórios, as medicações são caríssimas. Então, eu diria, dono de uma empresa, para mim é melhor tratar do que prevenir. É uma realidade dura? Mas eu acho... Se eu não tiver coração, né? Bom. E que, lamentavelmente, sabemos que existem pessoas sem coração. Eu acho que, como o tratamento é muito caro, a quimioterapia, ela é extremamente dispendiosa, a ponto de a maioria dos pacientes não dão conta. É o SUS, é o Sistema Único, é a população brasileira que trata os seus pacientes com câncer. Em casa ou nos hospitais, é assim que funciona. Então, eu diria que o meu sonho é que cheguemos porque a gente sabe tudo sobre o câncer. Todos esses anos de estudo. Sabemos o que causa, os fatores de risco, da detecção precoce e o tratamento. E por que a gente não investe em prevenção, que é mais barato do que tratar? Essa é a grande pergunta que eu faço às grandes empresas e o governo de uma forma geral. E vez por outra, a gente ouve, doutora, resultados positivos em pesquisas que estão buscando a cura do câncer numa universidade do Brasil, numa universidade da Inglaterra, da Austrália, alguma coisa. Mas a gente ouve aquela notícia com uma grande expectativa, uma esperança, e depois não se ouve falar mais nada. Eu tenho ouvido isso nas últimas décadas, a cada ano. Recentemente aqui em Campinas, no Brasil, uma universidade lá, com uma perspectiva de cura do câncer. Depois não se ouve mais nada. Mas, Ronaldo, a gente avançou muito nesse sentido. O SUS, na verdade, é o único sistema do mundo que oferece o tratamento 100% gratuito. Isso não existe em nenhum outro país do mundo. É verdade. Então, e a gente tem, sim, colocado a tecnologia e a ciência a favor da cura dos pacientes. Mas, como a gente comentou anteriormente, ainda a demanda é muito grande para a oferta que se tem. Mas o SUS avançou muito nesse sentido e a gente continua oferecendo tratamento gratuito para toda a população. E o que precisa é melhorar também até a questão do fluxograma desses pacientes, eles serem melhor direcionados. Falta gestão nesse sentido. A gestão do paciente oncológico, ela precisa estar mais fortalecida em todas as áreas de atenção, na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária. Porque às vezes o paciente chega lá na ponta e ele nem passou pela atenção primária ainda. E o cuidado não é só a quimioterapia. O cuidado com o paciente oncológico, ele vai muito além do que o quimioterápico. Então, é um tratamento que engloba toda a atenção. Então, toda a rede de apoio tem que estar integrada, a rede de atenção tem que estar unida para tratar esse paciente. Coisa simples, por exemplo, o paciente chegou no hospital terciário, que é o hospital de base, fez a quimioterapia, ele volta para casa. Quem vai cuidar desse paciente em casa? É o hospital que vai lá? Não, a atenção primária, aquele centro de saúde que está do lado da sua casa. A enfermeira do centro de saúde, ela precisa saber que existe um paciente
paciente oncológico na sua área, para direcionar o cuidado, para chamar a atenção do colega médico que tem que ir até aquela residência, avaliar aquele paciente que acabou de voltar de uma quimioterapia, e a rede de apoio para fazer uma terapia endovenosa, hidratação, uma medicação para enjoo, que é um desconforto muito grande que se causa após a infusão dos quimioterápicos, a fazer uma vitamina endovenosa, a passar uma sonda de alimentação. A nutricionista tem que estar atento que existe um paciente com essa necessidade em casa, e aí direcionar para atenção secundária. Não, vamos fazer um exame de sangue para ver como é que ele está, que não precisava encharcar a rede terciária se as duas redes de apoio anterior funcionassem integral. Então, falta gestão nesse sentido, de direcionar o paciente para toda a rede. O paciente oncológico, ele não é só do hospital, ele é um paciente de toda a rede. E a gente precisa fortalecer a rede. A gente ouve vários elogios realmente ao SUS em todos os lugares, inclusive em outros países, sobre o nosso sistema de saúde. E é bom conhecer alguém que está ali na lida do dia a dia também. Eu acho que falta um ponto fundamental, talvez a doutora Michele concorde, a carreira de Estado. O que é a carreira de Estado? Um juiz, ele faz um concurso e vai para Cucuí de Las Palomas, Letícia, lá no alto, na divisa com Paraguai, com Colômbia, sei lá onde. Mas ele sabe que ele vai ganhar bem, ele vai ter uma carreira, depois de um certo ponto ele vai evoluir, vai para qualquer lugar que ele quiser. É uma carreira de Estado. Entendeu? Já hoje em dia, na medicina, poucos lugares você tem uma carreira de Estado para profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, para fazer esse trabalho, entendeu? De ir lá para um lugar distante, fazer um trabalho onde ele é remunerado não pelo prefeito, que paga bem durante pouco tempo, depois não paga mais, mas ele tem uma carreira que ele sabe que vai evoluir naquela carreira, como é o delegado, como é o juiz, como é um procurador, que vai para qualquer cidadezinha de interior, mas ele tem um plano de carreira que atende, ele sabe que vai passar um tempo afastado dos grandes centros, mas que volta depois de cumprida a sua missão. Assim como é no Exército. Né? Então, eu acho que isso falta na área de saúde, doutora. E essa é uma reivindicação permanente. É uma reivindicação também, que eu faço aqui justíssima. Ao governo. Muito bem. Olha, gente, primeiro bloco já foi até além do tempo, porque está boa demais a nossa conversa aqui, mas a gente volta já já. O assunto hoje aqui, nesses 2 primeiros blocos do programa, o terceiro é uma surpresa, tá? É câncer e o cuidado com toda pessoa enferma. A gente vai para o intervalo e volta já já aqui na sequência. Retomando aqui na sequência do nosso Além da Notícia desta noite, que tema esse, gente, desafiador, mas ele tem uma beleza muito grande também por trás e que pouca gente vê. Mas quem está ali na hora da dor, quem está ali acompanhando a dor do enfermo, da doença, enxerga muitas outras coisas também. O desafio histórico do câncer, mas o desafio do dia a dia de quem passa pela doença, de quem acompanha a doença. Doutora Michele, a senhora tem uma missão muito grande, que é de estar na casa das pessoas, muitas vezes acompanhar a passagem de uma pessoa na hora de dor de uma família inteirinha. Como é que a senhora fala um pouco dessa experiência? Então, a atenção domiciliar, ela veio para trazer a saúde de forma mais integral possível. Você consegue acompanhar aquele paciente que saiu do hospital com um diagnóstico tão tenebroso e, ao mesmo tempo, acompanhar como aquela doença mexeu com aquela família, como movimentou a vida das pessoas ao redor, a rotina das pessoas. Então, você consegue acolher toda a família e não só o doente. Então, você consegue oferecer de forma integral, às vezes, por exemplo, o acompanhamento do psicólogo para uma das pessoas que está mais afetada com a doença e que não necessariamente é o próprio doente. Às vezes é a esposa, às vezes é um filho, às vezes é até um parente mais distante, mas que está em sofrimento maior. Então, você dentro do domicílio, você consegue identificar pontos que são assim determinantes até mesmo para a cura do próprio paciente. Então, a família passa por um período que eu chamo de luto familiar. Você mesmo sabendo das possibilidades ou não de cura daquele paciente, a gente passa por aquele período de negação da doença, da barganha, o que a gente vai melhorar, o que a gente não vai melhorar, até que você chega na aceitação e, ao mesmo tempo, naquela fase de tristeza profunda por tudo aquilo que está acontecendo. Então,
o profissional de saúde dentro do domicílio, ele tem oportunidade para melhorar tudo isso, para mexer na rotina e não só na doença. Então, você tem condições de alcançar mais pessoas durante esse tratamento. E a finitude, principalmente, ela traz um enriquecimento, tanto para o profissional como para a família, muito grande. Então, a gente tem lutado muito os cuidados paliativos para que a morte no Ocidente seja como a morte no Oriente e como era antigamente, para que ocorra dentro do seio familiar, dentro da casa do paciente, no seu leito de dormir, na sua própria casa, com as pessoas que você ama ao redor. Então, isso traz uma oportunidade de enriquecimento muito grande, porque para nós é um prazer servir o paciente até nesse momento. O médico, a senhora, presencia também muitos momentos de passagem Sim, mesmo, sim. quando a pessoa está A indo gente embora. é chamado, existe um programa do governo federal que chama Melhor em Casa, que é onde nós estamos inseridos, programas de atenção domiciliar que são disseminados no país inteiro. Então, ela leva todos os profissionais, a equipe multiprofissional, para dentro da casa do paciente. Por exemplo, o paciente em cuidados paliativos, o paciente em cuidado paliativo terminal. Então, às vezes, a gente acompanha aquele paciente todos os dias e a gente é capaz de dar um prognóstico de quanto tempo mais. E a gente fica horas, até dias, inclusive, acompanhando aquele paciente até o momento da passagem, literalmente. Essa equipe é formada por quais profissionais, de quais funções? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoterapeuta, nutricionista, psicólogo, dentista. E tem também todo o setor administrativo que nos apoia para que essa assistência seja mais eficiente. A farmácia que fornece a medicação para que você leve essa medicação até o paciente. Então, é realmente uma equipe bem complexa, e que, às vezes, você, como o doutor Eloy já falou, é um trabalho de formiguinha, mas ele é extremamente eficiente, ele é um trabalho que dá resultado. Ele tira o paciente do leito de uma UTI, ele poderia estar lá no seu momento de passagem na UTI, ocupando um leito que seria de um paciente curativo, e ele tem condições clínicas de estar dentro de casa, com uma equipe bem formada, com uma equipe coesa, e todos voltados para que o melhor seja feito naquele momento, porque, diferentemente do que se acha, cuidado paliativo não é deixar de fazer, ao contrário, é fazer o melhor dentro da condição daquele paciente, é dar a melhor qualidade de vida para ele. Às vezes, o que ele mais quer é voltar para casa para cuidar do cachorrinho, ou ver um neto que nasceu recente e ele ainda estava dentro do hospital. Então, isso é felicidade para aquele paciente, isso é saúde para ele e também para a própria família. O ato de uma mãe poder alimentar o filho até o momento da sua finitude, o ato de um cônjuge poder dormir ao lado daquela pessoa até o último momento, ou de um filho ser perdoado naquele momento. Diversas vezes a gente já presenciou passagens nesse sentido que a gente senta do lado do leito do paciente, da cama dele, vamos conversar, a senhora quer se despedir de alguém, a senhora quer deixar um recado importante para a sua família, eu quero conversar com tal filho. Às vezes você acha que aquele filho que está mais perto é o filho que mais cuidou, e não é aquele momento que ele tem para se desculpar, para se redimir, para se reconectar com aquela mãe. E eu acho que o paciente enfermo e o paciente terminal, ele vem dotado de uma sabedoria infinita. Então, combina até muito com o tema da fraternidade, da campanha da fraternidade desse ano, que é ensinar com muito amor. E no leito de morte a gente leva muito em consideração a palavra daquela pessoa. Então, é uma oportunidade de crescimento para todo mundo que está ao redor. E dentro de um hospital, a gente não consegue ter essa oportunidade. Eu quero ouvir o doutor, porque ele está chorando, mas eu quero ouvi-lo agora nessa hora. O que você está pensando agora, doutor? Consegue falar? Me perdoe. Eu vivi isso que a doutora Michele falou com a minha mãe, 91 aninhos, que tem um vídeo dela dizendo: eu venci a Covid. Muito interessante. Meses depois, Jesus a levou, fazendo um lanchinho, e nós ficamos com esse problema. Ela, cadeirante, e o corpo em casa, minha irmã, sem saber o que fazer. Eu procurei, ela tinha um plano de saúde pelo sindicato,
e o corpo, o SAMU foi lá, não, já morreu. E aí? Quem vai cuidar desse corpo? Porque há todo um processo legal que você tem, assim como tem um atestado de nascimento, tem um atestado para você que morreu. Então, isso causa um transtorno terrível para a família. Exatamente. E nesse momento, eu digo que a Michele foi meu anjo da guarda, 11 horas da noite, atendeu o telefone e eu consegui dar o atestado de óbito da minha mãe. E vi isso que você está falando, a reconciliação de toda uma família, entendeu? Naquele momento de passagem. Eu fui testemunha disso. Exatamente. De ver a reconciliação. O momento, o tempo de Deus, a espera que Deus nos dá a todos nós de se arrepender, de se reconciliar. Deus é paciente. Ele tem paciência com os nossos erros, com os nossos pecados. Então, Ele nos dá esse tempo, até com um câncer prolongado, até com um infarto, que você não morre na hora. É uma oportunidade. Eu vi uma despedida, eu vi uma frase hoje do Papa Bento XVI, fantástica. Ele disse: eu estou preparado para ir para ir diante do tribunal do meu juiz, porque eu sei que o meu justo juiz vai ser também o meu advogado. Então, ele, com a sua misericórdia, ele vai saber perdoar os meus pecados. E é isso que acontece. Então, é lindo. Eu queria agradecer ao vivo aqui a dona Michele, a doutora Michele, por ter me dado essa oportunidade de ter assinado o atestado de óbito da minha mãe. Eu quero aqui enfatizar o seguinte, embora a gente tenha destacado o câncer, mas este tratamento, este acolhimento, este acompanhamento oferecido pelos médicos de família e que é público do governo brasileiro, os cuidados paliativos, eles são ofertados para diversas doenças. Único no mundo, hein? É? Para diversas enfermidades. Não é? Mas eu quero saber o seguinte, doutora, em que momento este trabalho de vocês é oferecido àquela pessoa enferma? Quem tem direito a este acompanhamento? Sim, os critérios são bem definidos pelo Ministério da Saúde. Existe uma portaria que determina como é o grau de assistência desse paciente. Por exemplo, paciente acamado, mas sem nenhum dispositivo, que não precisa de dispositivo para se alimentar, nem para respirar. Ele é considerado um paciente de baixa complexidade. Esse paciente ele tem que ser acompanhado pelo centro de saúde em domicílio. Todo paciente acamado, ele tem direito de ser assistido no seu leito, na sua casa. Isso é um direito previsto em lei. Então, o paciente acamado, ele de baixa complexidade, ele é acompanhado pelo centro de saúde. O paciente de média complexidade, que, por exemplo, ele é acamado e tem algum dispositivo, uma gastrostomia, que é aquele dispositivo sondinho para alimentação, uma traqueostomia que é para respirar, ou usa oxigênio, ou tem outro grau, outra necessidade maior, ele é acompanhado pelo setor secundário, que são os núcleos de assistência domiciliar, que é esse programa que a gente fala. E o paciente de alta complexidade, por exemplo, ventilação mecânica, que tem maior necessidade de mais dispositivos, ele é acompanhado pela atenção terciária ou pelo home care. E existe um home care oferecido pelo SUS. Então, o SUS contrata uma empresa que leva toda essa assistência hospitalar para dentro da sua casa. Não sabia. Isso existe. Sim. Então, tem todos esses níveis de complexidade. Então, baixa complexidade, centros de saúde, programa Saúde da Família. Média complexidade são os SADs, que são os serviços de atenção domiciliar do programa Melhor em Casa. E alta complexidade, home care terceirizado, ou até as equipes dos SADs, dos núcleos de atenção domiciliar, que são mais capacitadas para atender. E esses programas normalmente funcionam de forma ininterrupta, 24 horas, inclusive nos finais de semana. O Paraná tem uma experiência grandíssima e é uma referência nacional. O DF também tem uma experiência incrível. Inclusive, há 3 anos atrás, nós recebemos um prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde pela equipe, pela melhor equipe de atenção domiciliar, que o DF foi premiado. A gente recebeu essa premiação num Congresso Internacional de Atenção Domiciliar, que foi no Paraná.
Então, a gente já tem tido uma experiência cada vez mais efetiva e está sendo uma janela para o mundo. Essa experiência tem sido levada para vários outros países. Doutora Michele, mas vocês também lidam até o último instante ali. E eu ouvi um termo aqui agora há pouco. Morrer em casa, muitas vezes, é um problema também para a família. Exatamente. Por quê? Existe o sistema de verificação de óbito domiciliar, que são o SVO. E o serviço, ele recolhe o corpo e leva até o IML, lá é feito o exame clínico e aí é liberado o atestado, a declaração de óbito. Mas com a vigência da assistência domiciliar, se esse paciente já é assistido na sua casa, ele não tem necessidade de passar por todos esses trâmites da Polícia Civil, do SVO, do IML. Então, ele pode receber esse atendimento pelo médico assistente que já vinha acompanhando ele em domicílio, ou pelo médico de família que conhece aquela comunidade, que sabe quem é aquele paciente, onde ele mora, como era a rotina dele e o que causou diretamente a morte daquele paciente. Então, para nós, eu costumo dizer assim que é um privilégio enorme servir o paciente e a família no momento mais difícil que ele tem, porque você não expor essa família a tantos problemas burocráticos, além dos problemas emocionais e espirituais que ele já está passando, é um privilégio muito grande, assim. Eu tive essa oportunidade e esse privilégio de servir, por exemplo, não só a mãe do doutor Eloadi, mas muitas e muitas pessoas, acompanhar o momento final de poder, e eu acho que o médico tem esse privilégio, assim como a gente pode batizar um paciente, a gente também pode fazer a unção do enfermo naquele momento e dizer para ele, vá com Deus. A senhora já passou por essa experiência? Já passei por várias mesmo? vezes. De dizer para ele, pode ir, eu estou aqui com você, eu vou cuidar da sua família, eu não vou abandonar, porque às vezes a gente tem essa oportunidade de saber de um filho mais difícil, eu vou estar com ele. Vocês entram também ali no círculo da família e conhecem um pouco da realidade de todos, não é? O meu sogro, infelizmente, partiu na minha casa na noite de Natal, há 5 anos e meio atrás, e a gente sentiu muito isso, mas para mim, eu olhei para minha sogra e para o meu marido, que era filho único, e olhei para ele e falei, deixa eu fazer, que para mim é um privilégio servir, porque eu sei o grande homem que ele foi. E para mim foi um privilégio servir ele nesse momento, acompanhar sabe? na passagem. Acompanhar e poder documentar para ele que ele estava partindo e que ele partiu no leito de amor. Que ele conheceu os netos dele, que era um sonho dele. Ele tinha ido conhecer nosso filho do meio. E servi-lo naquele momento. Então, essa experiência também me trouxe mais e mais vontade de lutar para que a morte no domicílio do paciente terminal, ele seja feito dessa forma, com o maior amor, o maior cuidado possível. E não só do paciente terminal, mas do paciente idoso, do que o paciente sem possibilidades de cura terapêutica naquele momento, que ele seja acolhido por todo mundo, pela equipe de saúde, pela família, e para que ele tenha uma passagem tranquila e abençoada, literalmente. O médico, inclusive, quando cristão, ele até pode batizar ali na hora, no momento final. E a igreja também reconhece Sim. e admite isto, que o leigo o faça na ausência de um religioso. A senhora também já fez isso? Já tive essa oportunidade. E eu aprendi isso no curso de batismo da minha primeira filha. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu me senti tão privilegiada por poder exercer esse dom, assim, num momento, às vezes, de UTI, ou num momento de finitude, ou até num momento de nascimento, que com a minha experiência na Amazônia também, não foi só a partida, foi a chegada também, de você ter essa oportunidade de batizar ou de ungir na hora da partida. Isso assim, é incrível mesmo. Eu já tive essa oportunidade. Naturalmente, isso acontece quando a gente sabe que a pessoa não é batizada ou na dúvida se ela é ou não batizada. Não é importante destacar isso. Vamos lá. Olha, depois de ouvir tudo isso, doutora, é verdade também, e vamos pensar agora nas famílias das pessoas enfermas também nesse momento duro, é verdade também que a pessoa que cuida ali em casa, que acompanha o enfermo, ela precisa de uma atenção, seja física, seja psicológica,
porque a gente vê muita dor, muito sofrimento e às vezes tem pessoas que não têm estrutura para isso. Na sua observação, vocês profissionais também ali junto a muitas famílias, o que dizem sobre isso? Exatamente, o cuidador precisa ser cuidado. A gente bate muito nessa tecla que ele precisa do seu momento de cuidado, que ele precisa do seu momento de sair daquele meio adoecido, ir para um meio saudável, procurar uma alternativa de lazer, de atividade física. Distração. Distração e, inclusive, de ter acesso à saúde. Então, a gente consegue estar lá dentro e ver que aquela família, por exemplo, aquela mulher ainda não fez seus exames preventivos e a gente alertar, encaminhar para o centro de saúde, para que ela também seja cuidada, para que ela não fique só vivendo a dor do outro, para que ela também tenha a oportunidade de se cuidar e até de expor sua própria dor. Então, cuidar de quem cuida é fundamental. Para que o próprio doente tenha uma saúde integral, quem está cuidando precisa estar bem. A gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar inteiro ali naquele momento. Então, para isso, você precisa ter momentos só seus, momentos que você possa se dedicar a você mesmo, que você possa fazer coisas que você gosta, comer uma comida diferente, são coisas simples do dia a dia. E essa oportunidade de você estar no lar da pessoa, você consegue identificar mais facilmente essa necessidade do cuidado. Normalmente, os programas de assistência domiciliar, eles têm esse programa de cuidar do cuidador. Por exemplo, aqui no DF, a gente tem vários ambulatórios do cuidador. Então, o cuidador chega até o médico de forma mais fácil, mais acessível, porque a gente sabe que ele é uma pessoa que está cuidando do outro. E, às vezes, ele é o único a cuidar. Então, nesse dia, vai um técnico de enfermagem para a casa dele ficar com o paciente, para que ele vá no médico também, para que ele também vá na sua terapia, para que ele vá ao dentista, ou o psicólogo vai para dentro da casa, fazer uma sessão específica com aquele cuidador que está sofrendo. Então, é fundamental. Não existe cuidado sem um cuidador bem cuidado. Então, você precisa priorizar também a saúde dessa pessoa que está ali se dedicando ao outro e ao seu enfermo, ao seu ente querido. Ela também é importante. Você falou uma frase agora, você vai me matar, menina. Olha, eu já operei o coração 2 vezes. Não existe cuidador que não precise ser bem cuidado. Eu vivi isso recentemente. Um cunhado com câncer avançado de estômago, descobrimos por acaso, e conseguimos com muita dificuldade que ele fizesse a cirurgia pelo SUS, foi operado, evoluiu bem, conseguiram um grande cirurgião de Niterói, conseguiu tirar todo o tumor, mas eu sabia como cirurgião do que ia acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, e eu sabia da dificuldade da família em fazer esse cuidado, porque a família também precisava de cuidado. E, frente à minha angústia, o que é que aconteceu? Uma coisa inusitada. No dia da alta, tiramos uma foto, fui fazer a visita, e no dia da alta, ele estava esperando a alta. E Deus o levou. Nossa. E a gente ficou sem entender, eu como cirurgião, de como pode? Uma cirurgia de 8 horas, sucesso absoluto, equipe maravilhosa. Mas Deus sabia que aquele cuidado que ele precisaria, talvez o cuidador não tivesse a condição necessária de prestar todo o cuidado que ele merecia. E Deus abreviou esse sofrimento. Essa dúvida eu só vou tirar aí a família quando a gente estiver diante do Senhor, eu vou perguntar. O justo Senhor, juiz. O justo juiz. Por quê? Mas é isso que você falou. Todo cuidador, ele para ser um bom cuidador, ele precisa de ser bem cuidado. Está bem. Exatamente. Michele do céu. Eu tenho aqui outra pergunta. Eu quero o link desse programa. Doutora Michele, muita gente que agora nos acompanha, por exemplo, e que tem alguém em casa, um estado semelhante, como já aqui mencionado, talvez terminal, ou com grande sofrimento, com grande dor, com grandes dificuldades, e que nunca ouviu falar desses cuidados, desse acesso, dessa possibilidade de ter em casa esse auxílio, nunca foi orientado devidamente. O que fazer? A pessoa está ouvindo isso agora e diz, puxa vida, aqui em casa eu estou precisando, a fulano está precisando aqui em casa, nós estamos padecendo, sofrendo, não temos acesso a isso. Como ter acesso?
É uma pergunta interessante, Ronaldo, porque você acredita que às vezes dentro do nosso próprio hospital tem colegas profissionais de saúde que não sabem que a gente existe. Aí no DF são os núcleos regionais de assistência domiciliar. Eu sou do núcleo regional de assistência domiciliar da região Centro-Sul de Brasília, na verdade do DF. E, às vezes, dentro do nosso próprio hospital, não tem colegas que sabem da nossa existência e não sabem do fluxo, né? Como funciona. Então, a porta de entrada é sempre a atenção primária, é sempre o programa Saúde da Família. E eles sabem que a próxima etapa, então, o paciente está acamado, domiciliado, às vezes é uma criança especial que não anda, que a família não tem condições de levar até o centro de saúde. Então, aciona o agente comunitário de saúde, identifica esse paciente na comunidade e ele aciona a rede de apoio, a enfermeira assistente responsável por aquela equipe, que aciona o médico, e aí eles definem um plano terapêutico singular para esse paciente. Como ele vai ser tratado? Ele vai ficar na atenção primária? Não, ele é um paciente que tem uma escara, que é uma ferida muito grande, muito complexa. Ele vai precisar ser direcionado para a atenção domiciliar secundária. E aí a equipe Saúde da Família direciona para os núcleos regionais de assistência domiciliar e a gente vai lá, faz uma avaliação breve, traça esse plano terapêutico, como será feito, e se ele precisar de mais uma intervenção terciária, por exemplo, precisaria de um enxerto para essa ferida. Daí, essa equipe direciona para a atenção terciária e ele volta para a gente. Então, a porta de entrada é sempre a atenção primária. E aí, de lá, vai ser direcionado. E eu garanto, todas as prefeituras têm o programa de atenção domiciliar. Tem o programa de oxigenoterapia domiciliar, porque isso é um programa nacional. O programa Melhor em Casa, ele é nacional, então ele precisa ser implementado em todas as cidades. Então, todas as prefeituras, eles têm, inclusive, recursos do governo federal destinados a isso. Para isso. Então, uma equipe de saúde de atenção domiciliar, ele recebe, em média, R$50 mil por mês para bancar essa equipe, que é o repasse do SUS, é o repasse do programa Melhor em Casa para esse núcleo de assistência, e também tem os repasses, né, estaduais e municipais. Então, ele pode e deve ser implementado em todos os locais. As prefeituras podem ser cobradas. Podem ser cobradas. Então, vamos lá, programa de atenção familiar, você que está nos acompanhando agora de qualquer parte do Brasil, a senhora usou uma outra palavra, atenção familiar ou? O programa Saúde da Família, Saúde da Família, que é a atenção primária, e a atenção secundária e terciária são os SADs, serviços de atenção domiciliar, que, na verdade, o paciente deveria estar internado no hospital, mas ele está internado com uma equipe capacitada e multiprofissional dentro da sua casa. É isso. Como agradecê-los por este programa de hoje, por essa participação aqui. Nós vamos ter já um terceiro bloco aqui, receber um sacerdote camiliano, mas eu já estou aqui extremamente edificado com tudo que eu ouvi e estou vivendo aqui com vocês neste programa de hoje. Doutora Michele, obrigado por trazer para nós coisas extraordinárias. Eu desconhecia 90% de tudo que a senhora nos trouxe aqui hoje. Que bom divulgar um programa que eu acredito muito, um programa que eu sou apaixonada, um programa onde o SUS funciona de forma integral, onde não falta recursos, graças a Deus, para nós. E é uma luta diária. Eu quero mandar um beijo especial para a minha equipe do N-Rádio Guará. E também especial para minha família, meus filhos. Nesse intervalo aí, eu sou mãe de 3. A Estela, o Enzo, o Henrico, meu esposo Kelvin, os meus pais, a minha vovó, que deve estar assistindo, e a nona também. Agradeço muito, muito mesmo. Obrigada pelo convite. Espero poder retornar com mais coisas interessantes para nós. E quero dizer que valeu muito a pena a gente ter remarcado a gravação deste programa para o dia de hoje, extraordinariamente. Estava esperando a senhora. Amém. A sua agenda, as suas escalas, os seus plantões, a gente estava aguardando, por isso remarcamos para 1 hora e um dia que a gente nem poderia estar aqui, não é? Mas muito obrigado. Valeu a pena, né, doutora Eduardo? Que bom. Olha, valeu tanto a pena, primeiro porque eu a conheci pessoalmente, né? Sim. E a gente sempre chamava, tá no meu telefone, Michele, meu anjo da guarda. E que foi o que a gente falou, né? No momento de muita angústia, de muita aflição, o anjo da guarda, o meu anjo da guarda, conversou com o dela e foi tudo resolvido. Também, igual ao Ronaldo, coisas que você disse, eu não sabia que ainda que estava funcionando tão bem, coisas que a gente começou, fomos pioneiros na década de 80 e 90, que bom saber que a coisa tomou um vulto nacional, que já existe uma verba
né, que pode ser, que todo cidadão tem o direito de pedir ao seu prefeito, que a verba existe. Então, é isso. Eu queria agradecer a Deus esse momento. Eu acho que esse primeiro programa do ano, Ronaldo, vai bombar esse ano de 2022. E eu quero esse link para divulgar. Assistam o programa todo e divulguem. Depois sai o link, né? Sim. Depois divulguem e nós vamos bombar com as visualizações, porque é muito importante que a população brasileira, que os 230, 260 milhões de pessoas tenham essa informação. Sua semente brotou, doutor. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora Michele. Prazer grande conhecê-la. Obrigada. Doutor já é de casa. E olha, se você pensa que acabou, não acabou ainda. Já já tem o terceiro bloco do programa de hoje. Vai ser uma surpresa muito boa, tá bom? Até já. E retornamos aqui na sequência do nosso Além da Notícia. Que dia, que programa este do dia de hoje, não é? Pois olha só, para este último bloco agora, também a gente tem aqui um convidado especial. Já estou muito contente de recebê-lo. É o padre Marcos Santos, da Ordem dos Ministros dos Enfermos, os Camilianos. Boa noite, padre, sua bênção, tudo bem? Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa para falar um pouco, né, deste belo trabalho, né? Estar com o doente no momento em que ele mais precisa. Fico feliz por estar falando desse trabalho, por estar mostrando também a atuação da igreja dentro da área da saúde, né? Indo um pouco mais além da técnica e olhando o paciente naquilo que realmente ele é, uma pessoa com uma história de vida. Bom, e o senhor está aqui também representando os camilianos, porque sempre que eu ouço falar de camiliano, camiliano está sempre nos hospitais, atuando ao lado dos enfermos. Bom, e o senhor, a propósito, é psicólogo, foi capelão do Hospital das Clínicas em São Paulo, chegou a Brasília recentemente, 8 meses mais ou menos, é capelão do Hospital de Base aqui no Distrito Federal. Todo camiliano trabalha com enfermo? De modo geral, sim, né? Nós temos algumas paróquias também, né? Mas o fato de estar em paróquia não significa que ele também não esteja a serviço do enfermo, tanto a domicílio quanto nos próprios hospitais, né? O trabalho com o enfermo, na verdade, é o carro-chefe da nossa ordem, né? E por quê, né? Qual é a relação camiliano e enfermo? De qual a origem? Já vem do nosso pai fundador, São Camilo de Leles, que na sua conversão, não é, depois de passar por 3 vezes pelo seminário dos capuchinhos, não é, e ser demitido porque disseram que ele não havia vocação, ele então começa a trabalhar com os enfermos. E ali, conforme ele vai se dedicando cada vez mais, percebendo o quanto os enfermos precisavam, não somente de uma assistência prática, mas também de uma assistência espiritual, ele percebendo aquela necessidade, ele começa então a se dedicar aos enfermos, a ponto de criar, não é, um grupo apenas com alguns homens, algumas pessoas de boa vontade, não é, para estar então nos hospitais. Começou no Hospital de São Tiago, né, na Itália. Os camilianos, quando a gente sempre os encontra em todas as partes do mundo, a gente já imagina logo este trabalho que vocês têm com os enfermos. E quantos são vocês hoje no mundo? Onde vocês estão? Porque vocês são uma presença da igreja. Quando o senhor contava da vida de São Camilo, eu fico pensando, puxa vida, 3 vezes rejeitado pelos capuchinhos. Mas é porque o lugar dele na igreja para Deus era outro, não é? E ele descobriu esse lugar. E hoje vocês estão espalhados no mundo, em tantos lugares, servindo aos enfermos. Mas quantos são e onde estão? No mundo nós somos mais de 1000. E estamos espalhados no mundo todo, né? Nossa casa geral é na Itália, né? E todos nós nos dedicamos sempre a esse trabalho, né, com os enfermos, né? Levando cada vez mais este sonho de São Camilo. A propósito, gente, o programa de hoje aborda este tema que a gente está aqui hoje abordando, o câncer e o cuidado com toda pessoa enferma, porque amanhã, sexta-feira, dia 11 de fevereiro, nós estaremos celebrando o 30º Dia Mundial do Enfermo, instituído pelo Papa João Paulo II. E, padre, como é que é o dia a dia de vocês que estão ligados diretamente
a esta capelania nos hospitais, a este trabalho com os enfermos. A gente escutou agora há pouco o trabalho da médica, do acompanhamento familiar, paliativo, essas coisas todas. E o religioso, que tem também este mesmo ofício ali e esta missão. Como é que é, vocês camilianos? O trabalho do camiliano, ele é amplo, porque ele também não está focado somente na pessoa do doente, mas ele também está focado naquilo que está atrás da pessoa do doente, que é justamente como que vai ser feito um cuidado, não é? Então, nós estamos, né, presentes em paróquia, nós estamos presentes nas capelanias de hospitais, né, que é o carro-chefe, digamos assim, e nós estamos também presentes em administrações, né, onde a própria ordem tem os seus hospitais, inclusive aqui no Brasil, né, e dentre esses há também alguns hospitais públicos que a ordem administra. Não é? Então, é uma maneira também que nós temos de prestar esse atendimento à sociedade, não é? Cuidando de alguns hospitais e levando esse olhar holístico cada vez mais para o doente. Como é que é esse estar presente dentro dos hospitais como capelania? Vocês têm um espaço ali, as direções dos hospitais entendem, acolhem e trabalham ali com vocês? Essa é uma dificuldade que nós ainda temos, depende muito de hospital, né? De hospital para hospital. De direção, né? De hospital para direção, né? Exatamente, nós temos às vezes muita dificuldade de entrar ainda nos hospitais, né? Às vezes tentam barrar, né? Mas aí o padre já sabe também como que ele precisa entrar nos hospitais, que é onde ele vai citar justamente a lei, não é? Onde o paciente ele tem direito a receber assistência espiritual. Não é? Outros hospitais, eles abrem totalmente o trabalho para a capelania. E o padre, ele é parte integrante da equipe multidisciplinar do hospital, como era o meu caso no Hospital das Clínicas, né, em São Paulo. Não é? Eu estava todos os dias no hospital, não é? E lá eu atendia tanto os pacientes, como atendia os familiares dos pacientes e atendia também os profissionais, não é? A doutora Michele falou agora há pouco, né? Não há cuidador que não precise de cuidado, né? E na hora me veio justamente isso à mente, né? Quem está cuidando, muitas vezes ele precisa estar ali porque é a sua profissão, mas somente ele sabe como que ele está dentro dele. Com uma enfermidade, às vezes, física, e ele precisa estar ali, ou muitas vezes com uma enfermidade emocional. E é onde o padre também ele vai entrar justamente para ajudar esse profissional. Né? Então, no Hospital das Clínicas, o meu trabalho, ele estava muito ligado a essas três dimensões. Ao enfermo, propriamente, dentro do hospital, aos familiares, que consequentemente ficam enfermos com o seu parente, não é? E aos cuidadores, né? aos profissionais, que também precisam de cuidado. E muitas vezes eles recorrem justamente ao padre. O resultado deste trabalho de capelania presente no hospital, como a experiência que o senhor teve ali de todos os dias está servindo a essas pessoas? Olha, você percebe que o seu trabalho está gerando fruto quando o próprio hospital passa a te chamar para visitar o paciente, né? Quando os próprios médicos, né, a própria enfermagem, a equipe de fisioterapia, eles entram em contato com você dizendo, padre, nós temos um paciente que é bom o senhor visitar, né? E é muito interessante quando você chega e o profissional ele vem te acolher já para explicar o quadro do paciente, né? Como que é o quadro dele, o que ele está sentindo, como que ele está tendo a aceitação da enfermidade, para que você já entre ali preparado, né? Sabendo como que ele está. E ali você vai justamente ter acesso ao doente. Então você vê que o seu trabalho ele vai gerando fruto quando o próprio hospital ele vai reconhecendo a importância da assistência espiritual religiosa. E quais tipos de paciente são mais desafiadores para esse trabalho pastoral de um sacerdote ali no hospital? Aquilo que a doutora Michele estava conversando, os paliativos, né? São os mais, não vou dizer que são os mais difíceis, não é? Mas são os que exigem mais cuidado. Isto é, aqueles que sabem que o caso deles não tem jeito? Isso, exatamente. Né? E aí, às vezes você chega, isso aconteceu, né, várias vezes,
não é? Você já chega sabendo do estado, mas você já não chega falando do estado, né? Você deixa que a pessoa fale. E até o momento em que você pergunta, e como que está a sua recuperação? E o paciente diz, não tem recuperação, padre. Como assim? Eu vou morrer, né? Então, aquilo dói quando o paciente fala para você, né? E aí você se questiona, você se pergunta, e agora? O que eu falo, né? Diante disso, né? Então, é desafiador. Mas à medida que você consegue também acessar a vida emocional daquele paciente, acessar o sonho, acessar a dor dele, você vai vendo que você também vai confortando ele. E quais tipos de pacientes o senhor encontra ali no hospital? Tem aqueles que rejeitam a fé, mas que em determinado momento, eu não sei se a equipe do hospital, alguém da família, ou ele mesmo, por algum vacilo na rejeição dele, ele quer conversar com o sacerdote? Acontece isso? Acontece. Como também acontece, né, chamarem o padre para visitar o paciente, né, e chega lá, o paciente não quer a visita do padre. Como é isso? Né? E aí você fica sem saber o que fazer na hora, né? Então, o que você vai tentando fazer? Vai tentando se aproximar um pouco do paciente para ver se ele te dá alguma abertura. Porque, às vezes, ele está tendo uma resistência. Ele quer se abrir, mas ele tem uma resistência pela figura do padre. Então, naquele momento, o padre ele precisa deixar a figura de religioso de lado para poder mostrar para o paciente que ele só quer conversar, né? Ele não está ali como padre, ele só quer conversar. Como aconteceu um caso uma vez, que me chamaram, e a pessoa se fechou. Perguntei da esposa, se fechou. Perguntei dos filhos, se fechou. Perguntei do trabalho, se fechou. E eu perguntei para ele, né, o senhor tem neto? Na hora ele abriu um sorriso e disse que tinha um neto de 5 anos, né? E aí, quando eu percebi a alegria dele falar do neto, foi quando eu pensei, agora eu tenho acesso a ele. Então, agora eu preciso saber como que eu vou conduzir um pouco a essa visita, né? E ali ele foi falando tudo, só ele falou, eu só ouvi. Quando eu terminei a conversa, ele disse, padre, volte mais vezes para a gente conversar. Não fiz oração, não dei a unção dos enfermos, apenas conversei, né? Às vezes, as pessoas têm essa mentalidade de que o padre no hospital ele está só para rezar, ou ele está só para a unção dos enfermos. Ou o que acontece muitas vezes, ele vai para a extrema unção, né? E não, o capelão de fato, que está no hospital diariamente, ele tem que saber que ele não está ali só para rezar. Rezar é importante, unção dos enfermos é importante, a missa no hospital é importante, né? Mas ele precisa saber que às vezes a pessoa com quem ele está se relacionando não está aberta para aquilo. Então, ele precisa se aproximar do paciente. O que é mais frequente, padre, no trabalho de vocês, capelães, camilianos nos hospitais? É a confissão? É este diálogo, esta conversa? É a celebração da Santa Missa? É um aconselhamento? O que é mais frequente que as pessoas ali mais pedem? Confissão. Porque a doença, ela ainda traz um estigma, né, de que o paciente está sofrendo um castigo, né? E aí ele fica se perguntando, por que Deus está me castigando? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Né? E aí quando ele conversa com o padre, ele diz, eu quero me confessar, né? E aí é onde o padre vai percebendo que por trás daquilo que ele está falando, que muitas vezes nem é uma confissão, mas que por trás daquilo ele tem medo, ele tem angústia, né? Ele tem receio do próprio tratamento, né? Porque ele simplesmente está nas mãos dos médicos ali, né? Então o medo é constante. E aí a figura do padre vem justamente onde ele quer dizer, com aquele ato de confissão, de que eu quero me aproximar de Deus novamente. Porque eu preciso que Deus me ajude agora, no momento da minha enfermidade. A doutora Michele também falou daquilo que Elizabeth Kubler-Ross vai falar, né? Os cinco estágios antes da morte, né? Que é a não aceitação da morte, a barganha, e por fim a aceitação, né? E aí você vai justamente detectando essas fases no paciente, quando ele não aceita que está doente, né?
mas ele está. E aí é onde justamente, muitas vezes, ou o profissional encontra dificuldades, ou o padre encontra dificuldades, não é? Porque ele precisa trabalhar com a pessoa que não aceita a sua doença. Mas aqui eu destaco também o fato de ser uma pessoa evangélica, que às vezes tem evangélico muito resistente, né? Muito, muito, né? Há pouco tempo, há um mês e pouco, eu visitei uma pessoa, né? Me chamaram no hospital, fui visitar, e era um ex-morador de rua, né? E quando eu cheguei, ele era evangélico. E ele começou a me questionar tudo, né? Por fim, ele me disse que os católicos já não têm mais salvação, né? E aí eu disse, bom, né, então acho que não adianta a gente conversar mais, né? Ele falou assim, olha, padre, eu estou gostando de conversar com o senhor, não sei o senhor. Olha, padre, eu vou chamar aqui para a nossa conversa o seminarista da Canção Nova, Valdeir Bento. Ele acabou de se formar em filosofia e ele fez o seu trabalho de conclusão do curso sobre o ser humano como ser de cuidado, segundo Martin Heidegger. Vamos ouvi-lo. Todo homem traz em si o desejo de cuidar e o desejo de ser cuidado. E Aristóteles, já no período clássico da filosofia, ele também traçou as suas características sobre o cuidado, né? O cuidado com a polis, por exemplo, garante a existência do bem comum da cidade e outras realidades que também vão formando, e hoje o que nós temos acesso, a sociedade. Então, a partir dessa realidade, nós podemos perceber o quê? Que o cuidado, ele gera a vida, o cuidado, ele dá a esperança de viver, porque é por meio do cuidado que todo ser humano pode existir, pode permanecer existindo. Basta olhar também quando uma pessoa, né, na sua fragilidade, seja quando o bebê, né, ali recém-nascido, ou também um idoso, na sua fragilidade, o quanto que desperta o nosso senso de cuidado, o nosso desejo de cuidar. E como que isso faz bem? Isso mostra, né, para nós que nós nos realizamos enquanto cuidamos. E todos nós desejamos tanto cuidar, quanto também ser cuidado. Todo mundo gosta de ser cuidado. Mas, padre, aqueles que são chamados a isto, como o senhor, como aqueles que se dedicam ao cuidado, a médica que esteve aqui, que trabalha diretamente com isso, quanto bem faz acompanhar pessoas em seu sofrimento? Olha, você vai percebendo que você vai fazendo um bem para você à medida que você está fazendo um bem para o outro. Aí você percebe o quanto você está ajudando o outro e aquilo vai te fazendo um bem também, né? Porque aí é onde a gente entra na oração de São Francisco, né? Eu sou um instrumento da mão de Deus na vida do paciente, né? Que, por sinal, o Papa Francisco fala justamente isso na sua mensagem para o 30º Dia Mundial, do Dia do Enfermo, né? Quando ele traz essa questão do cuidado que o profissional deve ter, né? E ele vai justamente dizer isso, né? Vocês que tocam a carne do paciente, vocês que tocam a vida do paciente, do enfermo, vocês têm que ter em mente que vocês estão sendo a mão de Deus ali, né? E é onde a gente vai se sentindo cada vez mais como esse instrumento, né? Por meio de nós, por meio do nosso trabalho, você vai vendo que Deus está agindo, né? Eu vou aproveitar então, já chamar aqui então a Aline, nossa repórter, Aline Menezes. Ela faz para a gente aqui uma belíssima síntese dessa mensagem do Papa Francisco para amanhã, 30º Dia Mundial do Enfermo, festa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que tem por característica ser aquela que cuida também, que intercede pelos enfermos. Vamos acompanhar. O coração de Deus é fonte de luz, cura, afago e proteção. E através desse amor é possível enfrentar as lutas da enfermidade. Foi pensando nisso que há 30 anos São João Paulo II instituiu o dia 11 de fevereiro como Dia Mundial do Enfermo, convidando todos os fiéis a unirem suas dores à cruz de Cristo.
Com o tema Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, em sua mensagem para 2022, o Papa Francisco destacou a importância de se ter ao lado testemunhas da caridade, que possam derramar sobre as feridas dos doentes o óleo da consolação e o vinho da esperança. E agradeceu o caminho feito durante esses anos nas igrejas de todo o mundo por meio de instituições sanitárias, considerando como um tesouro precioso por ir ao encontro dos doentes mais pobres e das situações mais esquecidas. Padre Marcos, aqui nessa síntese da mensagem do Papa, a gente vê que o Papa ele destaca o Pai misericordioso, a fé e a ciência, a perspectiva do cuidador. Mas o senhor, depois que leu a mensagem do Papa, qual foi a sua percepção? A intenção do Papa na reflexão para amanhã, este Dia Mundial do Enfermo? O que eu pude perceber, o Papa ele tem uma sensibilidade de tocar o coração de todos, né? Ele começa falando justamente da pessoa do doente, né? Como que o doente está, né, no momento da enfermidade. Depois ele vai falando também dessa questão dos profissionais da saúde, né? E é interessante porque em todo momento ele vai citando, né, justamente o tema, né, que é sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. E aí é onde ele vai falar justamente na sua mensagem que o nome de Deus é misericórdia. Então ele vai discorrendo isso, a misericórdia na pessoa do doente, a misericórdia de Deus na pessoa do profissional que está com o doente, a misericórdia de Deus na pessoa do voluntário que está com o doente, a misericórdia de Deus na pessoa no estudo da ciência que está em favor dos doentes, né? Então, em todo momento, ele vai justamente falando desta misericórdia. E a misericórdia é olhar justamente com a ternura, olhar com carinho, né? Quando nós vemos na Sagrada Escritura mesmo, né, os evangelistas, quando vão falar de quando Jesus estava com a multidão ou com alguma pessoa enferma, eles vão sempre salientar justamente isso, né? E Jesus tinha essa misericórdia. O senhor falando, eu me remeto aqui a muitas imagens bíblicas de Jesus sempre se voltando para o doente, sempre se voltando para o enfermo. E me veio à memória também que a igreja, em vários de seus momentos, sempre olhou para o doente como uma riqueza sua. Por que a doença pode ser vista como uma riqueza? O doente, a doença, pode ser vista como uma fonte de riqueza quando não é algo bom, não é? Quando você não olha o paciente, né? Quando você não olha o enfermo na sua história de vida, quando você não tem um olhar holístico, quando você trata daquele enfermo apenas pelo número do leito de hospital, né? Você tira dele toda a pessoalidade, né? Você tira dele toda a individualidade, todo o ser, porque ele se torna um objeto, né? Martin Buber, né, um filósofo e teólogo, ele vai falar no seu livro Eu e Tu e Eu e Isso, né, essa relação, né, de pessoa para com pessoa, que muitas vezes é o que nós temos que ter dentro do hospital. Quando eu me relaciono com a outra pessoa, olhando quem ele é, olhando a sua história de vida, olhando o teu sofrimento, eu estou olhando para um tu, que é um reflexo do eu, né? A nossa relação é uma relação de crescimento e amadurecimento. Quando eu olho para o outro apenas como objeto para o meu bem próprio, não é apenas como meio para atingir aquilo que eu busco para a minha vida, eu estou me relacionando com um objeto, com uma coisa. Então, é eu e isso. Mas para ele, eu também sou uma coisa. E é onde essa relação não vai acontecer. Aqui no Brasil, vocês estão espalhados em quantos lugares? Muitos estados, né? Muitos estados, né? Não estamos em todos, mas em quase todos os estados nós estamos presentes, né? Seja com paróquias, seja com hospitais, seja com comunidades religiosas. Para se conhecer, para se ter acesso mais também a vocês, camilianos, há um site nacional de vocês, camilianos, alguma coisa? Temos o site dos camilianos, né? .org.br, né? E lá tem todo... A gente vai pôr aqui na tela. Isso, tem todas as dimensões dos nossos trabalhos. Dimensão pastoral, dimensão formativa, dimensão da capelania, dimensão de administração, tem todas as nossas dimensões nas quais nós atuamos. E também a nossa história, né?
E vocês enriquecem muito também a igreja e o trabalho com o enfermo com muitas publicações que vocês têm, com muitos sacerdotes, que inclusive são muitos médicos, sacerdotes médicos também, não é que vocês têm? Temos médicos, temos psicólogos, né? Uma das coisas que nós temos muito presente, né, é justamente isso, que depois do estudo formativo, né, o candidato, né, ou o sacerdote já, ele possa escolher também um curso na área da saúde, né? Para além do sacerdócio, ele também prestar uma ajuda profissional. Uau! Então, grande parte de vocês já tem também este curso adicional para isto. Muitos têm. Alguns técnicos de enfermagem, outros enfermagem, psicologia, medicina, né? Então, nós temos, né, a ordem, ela abre esse campo, né, justamente para dizer, não é? Além da nossa missão na igreja, nós precisamos ter a missão na sociedade, né? Naquilo que é prático, naquilo que também é técnica, para poder ter um olhar holístico com o paciente. Deus envie muitas vocações para vocês, hein? Amém, amém. E gostaria só de salientar também que este ano agora, de 2022, nós estamos completando 100 anos de presença camiliana no Brasil. Haverá uma grande comemoração, festa, alguma coisa? Sim, nós estamos com uma relíquia passando aí por todas as casas, por todas as nossas obras. Aqui em Brasília, nós vamos recebê-la em março, né? Já estamos aí preparando a recepção, né, dessa relíquia. E é onde nós estamos justamente nos preparando para essa grande alegria. Lembrando, né, dos religiosos que chegaram no Brasil, né, simplesmente com a cara e a coragem. E depois se estabeleceram e estão fazendo um grande serviço em paróquias e hospitais, não é? Sim. Padre Marcos, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado. Aliás, o senhor pode voltar uma outra ocasião para a gente falar um pouquinho da sua vocação, da sua história de vida, que eu achei muito interessante, hein? O senhor, como eu, veio de uma casa evangélica, de uma família evangélica, não é? Sim, meus pais são evangélicos. Pois é, cumprimentos a eles também, que sei que são amáveis, muito amáveis, e muito obrigado por essa presença aqui nesta noite. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando da importância, né, que precisa ter com o doente. Vamos terminar com uma bênção e, por favor, as pessoas em casa enfermas, aqueles que cuidam dos enfermos, fique à vontade. Muito bem. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Deus de bondade, nós vos pedimos que digneis derramar a sua bênção sobre todos aqueles que participam deste encontro nas suas casas. Pedimos que o Senhor possa visitar cada família, dando a eles a sua bênção, a sua força e a sua graça. De modo especial a todos os enfermos, que o Senhor possa restabelecer a saúde do corpo, da alma, mas também da mente, e que assim eles possam agradecer pelas tuas graças. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi um prazer recebê-lo, muito obrigado. Cumprimentos à família camiliana que está celebrando 100 anos, agora em 2022, no Brasil. Até um próximo encontro, se Deus quiser, Padre Marcos. Muito bem, Deus abençoe vocês também, muito obrigado. E a você de casa que acompanhou o nosso programa de hoje, obrigado. Que programa esse de hoje, não é? Obrigado a você, porque é sócio da Canção Nova e mantém programas como este. Fique com Deus, até a próxima semana aqui no nosso Além da Notícia.